Já uma pressão de torcedores vascaínos fez a TV Globo mudar a chamada, você vai entender com detalhes dessa história, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco, mas especificamente sobre o poder do torcedor cruzmaltino, um dos que mais engajam no país. Você tem dúvida? Pois saiba que até a Rede Globo mudou sua chamada depois de uma repercussão extremamente negativa. É que ao longo da semana, em vídeos publicados ao longo da programação da Globo, havia uma chamada para o jogo muito favorável ao Flamengo. O texto dizia o seguinte, abre aspas, o mando era do Vasco, mas foi o Flamengo quem levou a melhor no primeiro jogo. Agora o tapetinho dá lugar à grama sagrada do Maraca. É lá que o rubro-negro quer carimbar a vaga para a final do Cariocão. Flamengo e Vasco, sábado, 15h45 da tarde. O torcedor vascaíno ficou muito bravo, especialmente com essa parte de que é lá que o Flamengo quer carimbar a vaga para a final. Jogo de Flamengo e Vasco, clássico das multidões, como assim? A repercussão foi tão negativa que a Globo alterou sua chamada. E quem assiste à TV Globo já deve ter presenciado e notado uma mudança nessa parte final da chamada. O restante segue o mesmo, mas em vez dessa parte de é lá que o rubro-negro quer carimbar a vaga, aparece é lá que vamos conhecer o primeiro finalista do Cariocão. O que você achou dessa mudança? Quero lembrar que no jogo de ida no Newton Santos, o Flamengo venceu por 1-0 e por ter sido campeão da Taça Guanabara, ele joga por 2 resultados iguais. Ou seja, o Fla pode até perder por 1 gol de diferença que estará na grande decisão. Para o Vasco chegar à final, só resta uma vitória por 2 ou mais gols de diferença. O André Ataíde, Nicola conseguiu a resposta sobre o reserva do Verratti, que o Vasco está negociando. Ontem, durante o programa, havia chamado uma pessoa do Vasco para tentar informações a esse respeito e fui solenemente ignorado. Nem o azulzinho apareceu. Quando você manda mensagem no WhatsApp, primeiro manda aparece um ticado, se saiu do seu telefone. O segundo ticado, chegou ao telefone da pessoa para quem você mandou. E azul se a pessoa leu. Nem há o azulzinho. Então, eu vou mandar de novo. Vamos tentar. A gente insiste, né? Somos insistentes e chatos, mas a gente vai tentando para deixar vocês com respostas, né? O Railan Queiroz, boa noite, Nicola. Novidades sobre a SAF do Vasco? Railan, a maior novidade nem é tão relevante, não é tão nova assim, né? A maior expectativa que o torcedor do Vasco teve em relação a essa SAF dizia respeito a Evangelos Marinax. Mas o Marinax hoje está mais inclinado a fechar com o São Paulo do que com o Vasco, e alguém que é conhecido do futebol brasileiro teve papel importante nessa escolha, o Edu Gaspar. O Edu, que foi jogador, foi dirigente do Corinthians e trabalhava no Arsenal até ter sido contratado no ano passado pelo Marinax para atuar como CEO. A primeira missão do Edu Gaspar, quando contratado pelo Marinax, foi de ajudá-lo na escolha de um clube no Brasil. O Marinax queria ter um time no Brasil. E o Edu contou para o Marinax que havia feito, enquanto executivo do Arsenal, um levantamento em 8 clubes brasileiros, porque ele queria que o Arsenal fizesse uma parceria com algum clube daqui. Entre esses 8 clubes, nenhum dos 8 era o Vasco. E um que ele fez um levantamento e gostou bastante foi o São Paulo. Não no profissional, mas na base. O Edu se encantou com o Cotia, com os processos, com a estrutura, com a capacidade e o potencial de Cotia. E assim que o Marinax teve esse papo com ele, o Edu falou de Cotia. A partir dali a coisa começou a avançar e em relação ao Vasco, o Edu Gaspar foi bem cético. Lembrando da questão de dívidas, hoje a dívida do Vasco gira na casa de 1,4 bilhão contra uma dívida zero do CT de Cotia e das categorias de base do São Paulo. Outro ponto que o Edu citou para o Marinax, que fez com que o magnata grego desse uma desistida na conversa pelo Vasco, foi em relação à insegurança jurídica. Quando o Pedrinho, no ano passado, recorreu à justiça para tirar 777, ainda que com motivos válidos, ele cria no mercado uma insegurança, uma instabilidade. Qualquer um que vai investir no Vasco hoje pode parar para pensar se não vai correr o risco de sofrer a mesma situação, né?